Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Vamos lá, então, dando continuidade à parte 2 dessa aula, né? Vamos falar agora sobre o nazismo. Lembrando, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. O que vai acontecer para surgir dentro da Alemanha um ideal, uma forma de vida, que é um estilo de vida que essas pessoas usam, que seria algo tão nocivo, tão perigoso, que gerou aí todo esse problema no mundo na Segunda Guerra Mundial. Os fatores eles estão relacionados aí ao pós-guerra. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial ela teve aí a Tríplice Aliança, né, formada por Alemanha, Itália, Áustria e Hungria, lutando contra a Tríplice Entente. E desse embate, quem saiu mais prejudicado foi a Alemanha, já que a Itália mudou de lado, a Áustria e a Hungria acabou se rendendo e a Alemanha assumiu todos os crimes, as responsabilidades pela guerra. Então a gente tem uma série de fatores. Entre eles, o Tratado de Versalhes, que, como eu disse para vocês, foi uma grande humilhação para o povo alemão, que foi obrigado a pagar por todas as despesas geradas pela guerra. Você tem aí as dívidas de guerra, que colocaram uma série de limitações aí para a Alemanha, que não podia ter exército, que não podia ter fábricas de armas e uma infinidade de outras coisas. Você tem a necessidade de reconstrução, porque assim como os outros países que participaram da guerra, a Alemanha também teve parte do seu território destruído, teve fábricas destruídas, teve parte das suas estradas, né, danificadas. Você vai ter dentro da própria Alemanha uma crise econômica muito grande, gerada por inflação, todos esses problemas, e aí você vai ter consequentemente fome, miséria e desemprego. E dentro da Alemanha vai surgir a chamada República de Weimar, que vai ser uma tentativa de recuperar a economia alemã. Eles vão reconstruir aí, após esse Tratado de Versalhes, a Alemanha. E vai ser dentro dessa ideia que, novamente, vão surgir aí esses grupos socialistas nas eleições. Em 1920, Adolf Hitler, um cabo que participou da Primeira Guerra Mundial, ele vai se filiar a um partido que está surgindo, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, questão da sigla. Só que, vamos aos detalhes. Primeiro, ele não entra nesse partido porque ele acreditava nos ideais. Ele é mandado pelo governo para ir até esse partido, ouvir o que eles estão falando, se eles são um problema para o governo. Só que ao chegar lá, ele gosta das ideias que estão sendo pregadas, ele gosta daquilo que ele está ouvindo e ele também começa a falar. E aí você vai ter, dentro dessa ideia aí, a formação desse partido. Apesar dele levar o nome de Partido Nacional Socialista, ele não era socialista e muito menos dos trabalhadores, tá? Registra aí. Vamos ter um combate às manifestações esquerdistas na Alemanha. Novamente, esses regimes autoritários, totalitaristas, eles são regimes de direita. Eles não gostam das ideias de esquerda, porque, segundo eles, foram elas que levaram aí a Primeira Guerra Mundial e eles combatiam o comunismo, o socialismo, aquele lance do inimigo em comum que nunca existiu. Você vai ter as sessões de assalto, perseguições a opositores conhecidos como camisas pardas, parecido com as camisas negras que você tinha lá na Itália. Tá vendo como é tipo assim, só mudou o país, mas a ideia é a mesma. Você também tem grupos de burguesia, setores da burguesia apoiando esses movimentos e, novamente, foram derrotados nas eleições parlamentares. Então, na Itália eles não foram eleitos, na Alemanha eles não foram eleitos. Como que eles vão chegar no poder? Através de golpes, através da tomada do poder. Em 1923, esses partidos, esse grupo de nazistas vão tentar tomar o poder, não vão conseguir e nesse período Adolf Hitler vai ser preso. E quando ele é preso, ele vai ficar numa cadeia, numa cela, que, segundo os historiadores, era maior do que a casa que ele tinha, que ele morava, tinha alimento pelo menos 2 vezes ao dia, coisa que na casa dele não tinha. Hitler era um artista frustrado, Hitler tinha um monte de problema de autoestima, ele lutou a Primeira Guerra Mundial, sobreviveu a um ataque de gás mostarda, não morreu, e ele vai escrever, dentro da prisão, um livro chamado Mein Kampf, que é o conhecido aí como Minha Luta.
E nesse livro ele vai colocar todos os ideais nazistas, como que o nazista deve ser, como que ele deve agir, quais são os grandes inimigos, quais os grandes problemas aí que impedem a Alemanha de se tornar um país grande novamente. Hitler era muito bom em oratória, ele sabia falar, ele sabia inflamar as pessoas para que as pessoas seguissem os seus ideais, e isso é o grande problema. Aí vem, quais são os pontos que ele vai citar dentro do Mein Kampf? Primeiro, superioridade da raça ariana. Só é de fato uma pessoa forte, poderosa, alguém a ser respeitado, a pessoa branca de fato, aquele alemão que vem da raça pura, superior. Detalhe, Hitler não era alemão, ele era austríaco, e a mãe de Hitler, pelo que conta a história, era judia, e isso também vai ser um problema, porque eles vão perseguir os judeus. E aí vem, como eu acabei de citar, o antissemitismo. Para eles, todos os problemas do mundo que envolviam dinheiro foram gerados pelos judeus. Todas as crises, todas as grandes catástrofes, o mundo não anda para frente por culpa dos judeus. E eles vão perseguir os judeus. O nazismo vai ser responsável pelo assassinato de 6 milhões de judeus. Este holocausto, como vai ficar conhecido, ele foi uma das grandes marcas, desastrosas na história da humanidade gerada pelo movimento nazista aí de Adolf Hitler. Você tem o fortalecimento do Estado, é aquela ideia do totalitarismo, que você tem aqui um Estado personalizado na figura do Führer, que é o líder precioso, que todos seguem, que todos obedecem, tudo que ele fala está certo, ninguém pode questionar. Novamente, o expansionismo, que vai ser a conquista do espaço vital, que assim como a Itália perdeu terras, a Alemanha perdeu terras, e ela vai aos poucos recuperar essas terras. E vai chegar um momento que não vai ter mais o cumprimento do Tratado de Versalhes. Esses pontos aqui foram colocados por Hitler como uma solução para os problemas da Alemanha. E aí o que vai acontecer? Depois da crise de 29, que gerou novamente todo esse impacto na sociedade, o Partido Nazista vai ganhar mais poder, e em 1932 você vai ter aí uma conquista de 1/3 do parlamento. Ou seja, aqueles que decidiam quem seria o próximo governante, 1/3 deles vai fazer parte aí do partido alemão. E em 1933, Hitler vai ser nomeado como chanceler, o primeiro-ministro, uma das figuras mais importantes. Seria como se fosse o cargo de presidente, tá? Onde você tem parlamento, você não tem presidente, você tem o primeiro-ministro. E ele vai acabar aí em 1934 com a morte do presidente ou do antigo Reich. Ele vai assumir o poder como o novo Führer e o terceiro Reich vai ser instalado. Você vai ter o surgimento aí dessa doutrina nazista para toda a população. E a partir de 1934, aquilo que já vinha ruim vai piorar muito. Piorar para quem? Para aqueles que não eram alemães, para aqueles que eram judeus, negros, homossexuais, ciganos, qualquer pessoa que não se encaixasse dentro dessa ideia de branco, de raça pura, de raça perfeita. E aí vem outros detalhes. Existe um filme chamado Arquitetura da Destruição. Se eu lembrar, eu vou tentar colocar um trechinho do vídeo, que ele vai mostrar o que seria a arte degenerada. Tudo que não era próximo daquela arte romana, grega, de esculturas físicas fortes, perfeitas, ele considerava como degenerado, e ele vai destruir obras de arte. Ele vai perseguir os judeus, porque eles acreditavam que os judeus eram uma praga no mundo. Então você tem assim, uma perseguição muito forte desses grupos. Só um momento, meus cachorros passaram latindo. Vamos seguindo aí. Você vai ter a criação da SS, que vai ser a polícia política, que vai perseguir aí os opositores. Você tem a Gestapo, que fazia a gente sumir. Adolf Hitler é um péssimo líder, ele é um corrupto, e essa pessoa sumia. Por que essa pessoa sumia? Porque ela falou mal do governo. Em 1935 você vai ter as leis de Nuremberg, e aí vai... Só um momento. Luffy! Você vai ter... Desculpa, gente, eu tenho um cachorro. Restrição da cidadania e direitos aos judeus, proibição de casamento entre judeus e não judeus, e em 1938 você tem uma noite famosa que é a Noite dos Cristais, que eles vão sair detonando tudo que pertencia a judeus, já vão deixando claro que os judeus não são bem-vindos dentro da Alemanha.
A ponto de que os judeus, para poder circular dentro da Alemanha, eles tinham que usar a estrela de Davi no peito, uma estrela amarela, né, para simbolizar, para deixar claro que ele era um judeu, porque os judeus eram um problema para os alemães nazistas. Todo nazista era alemão, mas nem todo alemão era nazista. Isso é um problema. Você vai ter fora da Alemanha, você vai ter nazistas. Você vai ter nazistas em várias partes do mundo. Hoje, 2020, você tem pessoas que seguem essas ideias que eu falei para vocês, que perseguem quem não é branco, que perseguem pessoas que são homossexuais, pessoas de outras religiões, que pregam uma sociedade de raça pura. 2020, isso ainda existe, infelizmente. Seguindo, aqui nós temos algumas imagens, né? Não comprem de judeus, fora judeus. Aqui é uma mulher sendo obrigada a usar uma placa escrito "sou uma porca, dormir com um judeu", né? Aqui a noite dos cristais, você vê que coisas pegando fogo, fachadas depredadas. Eles não aceitavam, porque eles diziam que as crises econômicas eram geradas pelos judeus, porque lá na Idade Média que os judeus vão criar os sistemas bancários, empréstimos a juros, coisa assim da economia, mas para eles, para os alemães que estavam vivendo a crise, que passaram fome, que passaram dificuldade, a culpa foi dos judeus. Cada uma. Aqui você tem um dos grandes problemas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na Segunda Guerra Mundial. Isso aqui são pessoas mortas. Sim, se você não tem estômago forte, me desculpa que você está vendo isso agora. O Holocausto foi algo absurdo, tremendo, assim, algo que, se possível, nunca mais aconteça na humanidade, onde os alemães vão fazer os chamados campos de concentração. A partir do momento que a gente começa a Segunda Guerra Mundial, você tem campos de concentração para onde eles vão levar essas pessoas, judeus na sua maioria, e vão colocar para trabalhar, vão colocar para servir de experiência, vai matar a gente, vai cortar cabelo, vai tirar víscera, vai fazer uma infinidade de torturas diferentes, de câmara de gás, de choque, de tudo que você conseguir imaginar de ruim com essas pessoas, simplesmente por considerar que eles eram uma raça inferior, que eles não eram pessoas. Eu não vou entrar em detalhes do Holocausto agora, mais pra frente a gente fala sobre. Que onde pessoas foram cremadas. Morria, eles queimavam essas pessoas. Para finalizar aqui, você tem então essa doutrinação através da educação e propaganda. Saiu um filme ano passado chamado Jojo Rabbit, que eles vão ensinar para as crianças que eles têm que matar judeus, que eles têm que perseguir os comunistas, que ele tem que respeitar o país, tem que ser patriota, tem que seguir as palavras do Führer. E tipo assim, eles criavam no jovem a ideia de pertencimento, que ele era forte se ele fosse nazista. Se ele fosse de qualquer outro grupo, ele era um fraco, que ele tinha que ser derrotado. A Alemanha vai descumprir parte do Tratado de Versalhes e aí vai começar a investir aqui em obras públicas, que não era um problema, mas na indústria bélica. E primeiramente eles começam construindo armas fora da Alemanha, mas depois eles passam a criar armas dentro da Alemanha. Isso vai fazer a economia da Alemanha crescer. Isso vai fazer com que a imagem de Hitler fique melhor ainda, porque, poxa, a economia está crescendo. Então as pessoas vão passar a apoiar as ideias dele. Criação de leis trabalhistas. Uma limitação de salário aqui só para manter aquele controle estatal. Lembra que eu falei que não é um governo liberal, é um governo totalitário. E aí você vai ter, de fato, aquilo que vai fortalecer a Alemanha, que vai ser o expansionismo militar. E aí você fala, professor, mas cadê os países que venceram a Primeira Guerra Mundial? Por que eles deixaram tudo isso acontecer? Pois bem, a Inglaterra e a França também foram vítimas, né, de problemas gerados pela Primeira Guerra Mundial. Então eles estavam em processo de recuperação. Então, enquanto a Alemanha estava começando a fazer, a Inglaterra só estava naquela, olha, não faça isso, não faça aquilo. Só que vai chegar um momento, e esse momento vai ser essa invasão da Polônia, que a Inglaterra vai se levantar contra a Alemanha. E juntamente com ela, a França. Aí você tem outros países que vão acabar tomando frente aí contra a Alemanha. Só que aí a gente já vai ter um cenário formado, que é o cenário da Segunda Guerra Mundial. Essa anexação da Áustria aqui, gera um desejo gerado lá pela Primeira Guerra Mundial. Pessoal, espero que você tenha entendido um pouco aí sobre nazismo, fascismo, quais são os ideais, o que eles defendiam, o quanto que isso é errado, o quanto que isso é absurdo e o quanto que isso é perigoso que a gente deixa acontecer hoje, 2020, não só
no mundo afora como no Brasil, como eu disse para vocês, existem várias células neonazistas dentro do nosso país e elas precisam ser combatidas. A gente não pode deixar que isso que aconteceu há, 80 anos atrás se repita nos dias de hoje. E sim, existe essa possibilidade dentro da característica política que a gente vive no mundo atual, beleza? Espero que você tenha feito suas anotações. Se você gostou da aula, vai lá, comenta, deixa um joinha, fala, professor, gostei, tava massa, interessante. Se você gostou de algum conteúdo aí, gostou no sentido de ficou curioso, pesquise, procure mais saber. Procura saber o porquê da suástica, da onde que vem esse símbolo. Mas a suástica é um símbolo budista, mas o símbolo budista é invertido, é diferente. Se informa, é interessante saber. Até a próxima.